Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. E quem é o meu próximo? E Emmanuel comenta na lição 126, ajudemos sempre. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-no com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos da sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemos a que faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra ante a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Quem é o meu próximo mais próximo? São aqueles que estão ao nosso redor. Me lembro de uma vez estar assistindo o programa Pinga Fogo, um programa da década de 70 da Tupi, da TV Tupi, que tinha o costume de entrevistar políticos e naquela oportunidade fez uma entrevista com o Chico Xavier. Foram 2 entrevistas com o Chico Xavier. E teve uma pergunta que foi feita em plena ditadura militar sobre ainda o AI-5, porque o AI-5 foi em 69, né, quer dizer, o programa foi em 70, quer dizer, estava no auge da pior fase, de acordo com muitos historiadores, né, do período de ditadura. E foi feita uma pergunta para o Chico, que era semelhante àquela pergunta que foi feita a Jesus sobre o tributo, a questão do tributo. Né? Uma pergunta que não tinha saída. Se você respondesse de uma maneira, você ia contrariar um outro grupo. Se respondesse de outra, ia ter problema. Uma pergunta que Jesus, só para a gente lembrar aqui, né? Foi perguntado para Jesus se era lícito pagar o tributo ou não. Ele, entendendo a malícia da pergunta, ele fala para aquele que perguntou: cadê você está com dinheiro na mão? O que tem no dinheiro? É César? Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Né? Demonstrou uma inteligência muito grande, né? E a compreensão também da malícia naquele momento. E a pergunta que foi feita para o Chico: o que ele achava do Estado do Brasil naquele momento? Se ele falasse que concordava com o governo militar, ele ia estar contra a juventude, todo aquele movimento estudantil da época. Se ele falasse que era contra, ele sairia dali preso. Né? E ele começa a resposta falando assim, né? Primeiro ele ficou durante um tempo falando sobre oração, porque tinha um monte de agentes militares ali na frente dele assistindo, só prestando atenção em qual seria a resposta. Mas quando ele começa a responder, ele fala assim: o universo todo precisa de disciplina. Tudo que funciona no universo tem disciplina. Existe disciplina no movimento de um planeta em órbita de um satélite, existe disciplina, né, na natureza, e vem falando assim que o homem deve buscar disciplina também, que o Brasil naquele momento, né, pelo menos estava sobre a égide da disciplina. Só para depois, curiosidade, quem quiser ver depois essa resposta, o Chico no final ele tanto fala a favor de um como de outro. Ele fala que vamos ajudar os nossos governantes para que eles, através da ordem, da disciplina, consigam criar um ambiente mais favorável para a gente superar essa crise, e também para que eles respeitem também o nosso ponto de vista, a nossa liberdade de pensamento. Quer dizer, que também era polêmico. Então ele foi tanto para um lado como para o outro e se saiu bem na resposta. Mas o que fica para a gente é, se a gente quer disciplinar
nossa tarefa, nosso comportamento cristão, a gente tem que identificar que todos aqueles que estão no nosso convívio hoje são o nosso próximo e são aqueles que merecem a nossa consideração. É trabalho de disciplina mesmo, gente, porque muitas das vezes os nossos próximos parecem, em alguns momentos estão mesmo, somente para testar a gente, para atrapalhar, para menosprezar, né? E a gente tem que fazer esse exercício. Então o Emmanuel foi muito feliz, né? É sempre bom a gente estar tendo acesso a textos como esse, que ele fala, temos à frente um familiar. Olha, o primeiro que ele começa, quem é o que está mais próximo? Aqueles que estão dentro da nossa casa. E normalmente na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão ou de um filho, ou da esposa ou do esposo, né? Então temos um parente pela frente, auxiliemos. Se é um superior hierárquico, vamos exercitar o respeito e a boa vontade e lembrar que quando a gente aprende a ser bons comandados, bons subordinados, a gente está preparado para ser bons superiores hierárquicos, né, também, né? São exercícios diferentes. Se um subordinado nos procura também, ajudemos-lo com atenção e carinho. Aliás, a responsabilidade cai sobre a gente depois. Se a gente teve a oportunidade de estar ajudando, estendendo a mão àquelas pessoas que estão sob a nossa tutela e a gente, né, me fugiu o nome agora, né? Me fugiu o nome, imperícia, imprudente, a gente foi imprudente, né? Fala o malfeitor, quando pratica também, nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir rumos novos na direção do bem. Aliás, a gente foi doutrinado durante muito tempo a identificar aquele que fosse o nosso malfeitor e tratar o malfeitor com energia, né, até com vingança, requinte de crueldade, quando na verdade quando a gente consegue segurar o nosso lado emocional e tratar bem mesmo, sabendo da intenção daquela pessoa, a gente deixa a pessoa desarmada, e mesmo que ela venha em outras empreitadas também querer atingir a gente, com o tempo ela vai deixar de fazer isso e pode estar se transformando até num amigo, agora no momento antes mesmo de acontecer qualquer coisa, né? E a mesma coisa ele fala, assim, um doente nos procura, compadeçamos da sua posição. A gente lembra que a maioria das pessoas hoje que nos procuram são doentes com problemas de transtornos psicológicos, e esses são os mais complicados. A gente fica muito compadecido quando a gente vê alguém na cama, deitado, doente, mas quando a gente está vendo alguém com um transtorno psicológico, a gente normalmente tem o costume de falar, está fazendo corpo mole, é ele que não toma iniciativa, a gente não está se dando conta de todo um processo obsessivo, todo um processo que vem acontecendo, né, e que vem acontecendo aos poucos de maneira sutil. Então ele vem falar para a gente, compadeçamos da sua posição qualquer que seja. Aí depois ele usa de novo o bom e o mal, né? Se o bom usa a nossa palavra, aproveita um vídeo como esse, por exemplo, estimula para que ele faça melhor. Agora, se o mal busca a influência, amparemos-lo também, sem problema, né? Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão, quer dizer, é uma mensagem, mais uma vez, chamando a atenção para a gente, de que tudo que a gente precisa é disciplinar o nosso comportamento cristão, a partir de todos esses que estão ao nosso redor. Esses que estão, que são os nossos amigos, que são nossos companheiros de trabalho, que são, quando eu falei trabalho profissional, mas também do trabalho religioso, esses que são, né, aquelas pessoas que estão sempre, de alguma maneira, por perto, até mesmo nas redes sociais, porque hoje a gente consegue ver essas figuras, Emmanuel eu não conseguia ver na época, mas hoje a gente consegue ver o malfeitor, o doente, o bom e o mal, através da postagem que ele faz. Uma frase que me marcou alguns anos atrás, quando um amigo falou para mim, rapaz, as redes sociais, elas permitiram que a gente conhecesse de verdade o ser humano, as pessoas que estão próximas da gente, porque através das postagens que ele costuma fazer, você descobre qual é o psiquismo, como é que é o temperamento, como é que é o sentimento daquela pessoa, né? Infelizmente a gente vê amigos assim, amigos que mostravam um semblante sereno, um comportamento aparentemente equilibrado, e que quando veio para as postagens, só postagens de violência, de pornografia, de coisas que não cabem, enquanto que a gente vê outras pessoas que estavam o tempo todo preocupadas, mesmo passando dificuldade muito grande, o tempo todo preocupado em te passar uma mensagem edificante. Então permite com que a gente possa estar disciplinando. Então ele termina aqui para a gente, adiante, pois do próximo, que se acerca do teu coração,
Lembra que estás situado na terra para aprender e auxiliar.